Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast RJ. Comigo, Flávio Ferreira. Hoje estamos com um grande amigo, mas antes de passar a entrevista para ele, vamos para o nosso merchan. Herédia Pro Segurança Patrimonial, serviço de segurança privada, monitoramento, portaria, jardinagem e serviços gerais é com a Herédia Pro. Se você precisa de quaisquer um desses serviços, entre em contato com a Herédia Segurança Patrimonial, @HerediaSeg. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$100. Cupom CORUJA10. Olá, Dudu Ferreira, tecladista, pastor, amigo. E aí, Dudu, tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus. Privilégio de estar aqui. Tá joia. Antes de mais nada, a gente tem uma forma de trabalho aqui que quer conhecer o nosso entrevistado. Então vou te perguntar, quem é o Dudu? Dudu Ferreira, como a maioria me conhece, filho de Deus, acima de tudo, servo de Deus, mas todo mundo me conhece mais musicalmente como músico, né? Mas eu também sou escritor. Legal. Eu já escrevi, já tenho 2 livros publicados, eu sou arranjador, eu faço trilha sonora para som livre. Então, eu faço produção musical, arranjo, trabalho como músico, diretor musical em algumas bandas, enfim, algumas coisas. Compositor também. E se eu for botar aqui o currículo todo, a gente não sai daqui hoje. Isso é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você é cristão, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Como foi essa sua conversão? Na verdade, eu sou chamado nascido de berço evangélico. Meu avô, pastor, o primeiro pastor da família, inclusive aqui perto, né? Eu passei em frente à igreja onde eu tenho uma foto, eu fui apresentado pelo meu avô. Muito bom. Eu fui apresentado, então assim, desde berço realmente. Então assim, claro que existe um momento que você se converte, que você realmente tem uma conversão. Aquela história, filho de crente não é crente. Existe isso. Filho de peixe, peixinho filho de crente tem que nascer de novo. Então, eu me lembro da minha conversão, que foi exatamente aqui, nessa igreja que eu passei aqui pertinho, que foi entre meus 13 e 14 anos, é onde eu me lembro que realmente ali eu tive um encontro mesmo. Então o início da música foi em igreja, que quem... Isso, ali começou junto, por incrível que pareça, a parte ministerial e a parte musical. E qual foi o primeiro instrumento que você tocou? Na verdade, o primeiro instrumento que eu comecei a estudar foi com meu tio, que foi um músico, inclusive professor de muitos trompetistas, tipo o Márcio André, o Aládio, quem conhece aqui de São Gonçalo. Só que hoje ele largou a música, hoje não. Há muitos anos ele largou a música para o ministério. Foi meu tio, comecei a estudar trompete, mas não deu muito certo. Comecei lá igual uma barca, né? Minha mãe reclamava, caramba, mas não deu certo. Aí tentei aula de violão também,
Começou aquele negócio de doer os dedos e não dá certo. Até que eu já não acreditava na música mais, assim. Até porque eu não tinha um ouvido muito bom. Quando eu estudava com meu tio, aquele negócio, eu era sempre o que não Era conseguia robótico, solfejar, Até que um dia minha mãe começou a estudar teclado. E tinha um tecladinho pequenininho lá, e eu comecei a meter a mão e começou a sair alguns sons. Ah, legal. Aí o ouvido começou a despertar, por isso não desista. Quem é músico, que eu já vi isso, inclusive, como professor. Pessoal estudando música sem vontade, eu vi, isso aí não tem jeito, não dá jeito. Do nada dá um estalo, parece que a música... Vou te falar, eu tentei, né, eu comprei um contrabaixo na época, o Washburn, um XB100, comprei uma caixinha e tentei tocar, mas não consegui não. Eu tentei muito, fiquei um tempo, já acabei vendendo, não deu certo a música pra mas mim. cientificamente é comprovado que todo mundo tem uma parte do cérebro para aprender música. Você tem Eu que fui acessar. preguiçoso, então, eu fui preguiçoso. Tem que despertar esse... Então, foi seu tio, então, que foi sua inspiração para você começar no instrumento? Não, ele me Ou teve apresentou outra? a música. Ele me apresentou a música. A inspiração veio depois que você estuda. Você começa a ver algumas referências. E quem foi essa referência? Eu acho que assim, a grande inspiração foi um tecladista chamado Kiko Continentino. Inclusive, hoje eu tenho a oportunidade de tocar algumas coisas no lugar dele. Caramba. Ele é um grande músico, nível Brasil e internacional. Ele é de Niterói, onde eu moro. E eu contei essa história pra ele, ele falou, caramba, que uma vez eu tava começando mesmo, eu achei o telefone dele, que na época, pô, tem alguns anos, tem 30 anos que eu toco, né? Então, mais ou menos 30 anos atrás. Eu achei o telefone, liguei pra ele, acordei ele, que o músico não acorda cedo. Não. Ele tava vindo de algum show e comecei a conversar com ele, pedi referências, se ele dava aula, ele disse que não dou aula, e começou, ele mandou eu pegar o papel, caneta, e me deu muitas referências, umas referências até hoje musical. Eu contei isso pra ele agora que a gente é amigo, a gente se fala, tá sempre tocando. Ele, cara, não lembro, ainda bem que eu te tratei bem. Ele até fala assim. Pô, legal, cara. Isso o mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno mesmo. Para qual cantor assim que você já tocou? Cara, graças a Deus. Tanto no gospel, no secular. Eu toquei nos dois, como falo, gospel e secular, mas pra mim trabalho é trabalho. Depois eu sei que vai vir perguntas sobre isso que todo mundo faz, né? Normal. Tocar no gospel, tocar no secular. Então, no meio secular, eu toquei com a Ludmilla, cantora, né, de funk. Do funk eu passei pro Biel, que foi uma carreira curta, mas fui diretor musical dele. Aí eu fiz... Antes eu já tinha feito algumas coisas com MC Sapão, mas assim, substituindo amigos meus. Aí depois eu fiz com o Nego do Borel, que foi o último que eu fiz dessa linha, assim, de funk. Uma experiência não muito boa. Não muito boa. Não, mas... É profissão, né? É um trabalho. Mas eu falo assim... Deixa pra lá. Quem conhece sabe, né? Não precisa falar muito. O meio, a gente não precisa entrar nesse meio, né? Do que acontece lá na hora, etc. Mas... E eu toco hoje, atualmente, eu faço com a banda Celebrare, uma banda muito conhecida aqui no Brasil, com banda de flashback. Eu faço atualmente com essa banda. E eu fiz também, que foi uma experiência muito boa, inclusive fiz o São João do ano passado. Ano passado ou ano retrasado? Vou lembrar. Foi com a Lucia Alves, é uma cantora nordestina que ela fez novela, também atriz. E, assim, eu fiz a direção musical e foi uma experiência muito boa fazer o São João, que é uma experiência única, assim, só quem fez de músico teve o privilégio de fazer, que é rodar o Nordeste tocando, né, na época do São João. E foi bem. E eu tive a oportunidade de ser diretor musical de grandes músicos ali. Inclusive um que faleceu, que é o saudoso Altair, trompete. Inclusive eu postei nos meus stories hoje uma lembrança com ele, que foi uma experiência. Um cara internacionalmente conhecido, músico. Tinha que ser o diretor, eu tremi na base, sinceramente, quando soube. Ele era maestro, enfim, de orquestra. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Foi com o Lucia Alves. Ah, legal. E o gospel, quem foi? O gospel eu toquei com Cláudio Claro, eu vou lembrar de alguns aqui, né? Toquei Cláudio Claro, toquei com Marquinhos Gomes, toquei com a Alda Célia, toquei com a Pamela, toquei com o André Valadão, recentemente, um dos últimos, toquei com a Ludmilla Ferber, que eu fiquei até o final
da vida dela, né? Tive a oportunidade, toquei por 5 anos até ela falecer. Acho que 2 ou 3 anos atrás, hoje minha mente exatamente. Mas que eu me lembre, se eu lembrar demais eu falo. Que Legal. são os... Kleber Lucas, fiz um tempo com ele também, inclusive dei aula para o Kleber Lucas, foi o primeiro professor. Depois ele estudou com um professor meu, que é o... Eu peguei algumas aulas com o Rafael Vernet. É isso aí. Pô, aproveitando que você falou botou algo no seu story, vamos falar do seu Instagram. Qual é o seu Instagram? @Dudu Teclado. Não tem Então, como errar. E não deixe de seguir o Coruja Podcast no YouTube, né, no Instagram também, porque a entrevista dele e outras mais vão vir aí top demais. Agora, qual foi a diferença que você viu tocando, tanto para música secular, tanto gospel? Qual a diferença que você vê? O clima, a atenção, o povo que está ali para escutar? Qual foi a... Cara, hoje em dia mudou muito, mas no começo eu comecei pelo secular, por incrível que pareça. No gospel, eu com 16 anos, eu toquei pro primeiro cantor, um das antigas, foi o Carlos da Fé, eu tinha até esquecido. Carlos da Fé, um cantor das antigas, foi o primeiro cantor, assim, que eu toquei. Antes eu tava começando a fazer uns pagodinhos que tinha. Tava muito na época do SPC, quando explodiu E eu toquei também com o Ginga Pura, uma banda da antiga de pagode. Eu cheguei ao Ginga Pura, a gente fez programa de televisão, enfim, fui das últimas formações. Então eu comecei a fazer muito assim, era o único tecladista, tinha poucos na época que fazia, então fiz um circuito aqui de São Gonçalo, aqui todo de pagode. E eu comecei a trabalhar, foi a primeira vez, inclusive, que eu entrei, foi no Teatro Bora Bora, aqui em Hollywood. Eu nunca tinha entrado em nenhum ambiente secular. Eu lembro a primeira vez, encontrei até com um baterista esses dias que a gente tocou junto, que tava nesse primeiro, eu falei, pô, o primeiro evento que eu fiz foi contigo. E eu entrei, eu vi aquele ambiente, né, eu fiquei assustado demais, cara. Eu olhei assim, eu nunca tinha... cristão desde berço, mas sempre encarei profissionalmente, porque quando você entra, na minha época principalmente, todo mundo fala, vai desviar, vai cair. Isso. Então, assim, desde cedo eu tive o compromisso, questão de honra. A convicção da sua fé. Que eu sou, a minha profissão. Então, e muitos falam sobre isso, porque, cara, é profissão. Você vai no show, por exemplo, tem pessoas, lá tem o cara da ambulância, isso. Tem dos bombeiros, todo mundo tá ali trabalhando no show, mas todo mundo fala mal apenas do músico. Tem todo tipo de segurança, todo mundo trabalhando naquele show, mas o cara tá trabalhando no show. Mas um músico, ele tem um estigma, né? Tem. Enfim. Não, mas é interessante, né? Quando você vai num ambiente desse, é um ambiente mais pesado, né? Um clima pesado. Eu sou segurança, né? Sou vigilante, então já trabalhei em alguns eventos. Né, igual você falou, alguns eventos, você chega lá, é um clima totalmente diferente de um outro, né? Mas o músico em si, ele é mais visado, porque as pessoas estão olhando para ele, né? As pessoas estão de olho do músico, e o foco é nele. Os vigilantes, o bombeiro... Mas só que o vigilante, ele tá mais próximo ao público que a gente. Mas vocês estão sendo vistos, né? Mas eu tô falando assim, para sentir o ambiente em si. É porque você tá lá, às vezes tem uma briga. A gente tá lá no show do palco pro camarim. Então, assim, às vezes a gente só tem contato com o público se quiser, né? E no gospel? Qual foi agora pro gospel? Eu fui o primeiro cantor gospel, foi o Cláudio Claro. Eu fiz com a Estela também, lembrei aqui. Foi porque antes da Estela, eu vou lembrar de outro cantor, foi o Aguinaldo Timóteo. Eu fiz com o Aguinaldo Timóteo. Foi o último secular antes de entrar pro gospel. Aí eu entrei pro gospel, eu tocando com a Estela, depois com o Cláudio Claro e o Marquinhos Gomes. É assim, já estava num ambiente que eu vivia a vida toda. Só que havia uma discrepância profissional. Hoje em dia, ainda não é tão discrepante assim. Mas assim, porque o pessoal da igreja, profissionalmente, eu como profissional da música, então eu falo, cara... Até que chegou uma época que eu falei, cara, eu vou tocar só secular. Porque não havia um respeito, não havia... confundiam muitas coisas. Confunde, com certeza. Não, vão orar. Quando falava, por exemplo, da parte financeira, vão orar, né? Acontecia muito isso. Até que eu falei, cara, vamos mais fazer... Comecei até a rejeitar mesmo alguns cantores.
Até que o último foi a Ludmilla Ferber, que me chamou. Eu comecei fazendo no lugar de um amigo meu. E dali eu retornei com uma outra fase. Já com uma outra postura, né? Eu lembro do Marcos Randel, né? Que é pastor. O irmão dele tocava para Alcione, contrabaixo para ela. E realmente aquela... Ricardinho, meu brother. Ricardinho também. Meu Ricardinho. camarada. A gente tocou 4 anos junto no Marquinhos Gomes. Isso, então ele era do Barro Vermelho, da Assembleia do Barro Vermelho, ali, a gente cresceu junto ali, e eu lembro que a galera falava, né, pô, o cara da igreja tá tocando, etc, entendeu? Então sempre tem esse clima de não vai ser crente mais, mas quando o cara tem a fé convicta, não tem problema tá nesse meio. Na verdade, é como qualquer outro trabalho. Você pode se perder em qualquer trabalho. Com certeza. Se você depende da sua base, da sua segurança, daquilo que você... da sua fé. E não é só a fé e nem da base, porque não adianta ter uma base se você não continua com essa base. Então você tem que estar firme. Porque em qualquer lugar você perde, seja numa repartição, seja em qualquer profissão. Só que a música tem esse estigma que tá louvando pro diabo, né? Tá louvando o diabo. Cara, tô tocando, tô trabalhando. Assim como, por exemplo, uma pessoa, ele só vai pro dentista cristão? Se a gente for parar para analisar isso aí. Ele vai fazer compra só com mercado, todo mundo ali é cristão? Então só o músico tem esse negócio. Não, só vou tocar se for para cristão. É claro que tem pessoas que vão se perder, óbvio, como se perde também em outros lugares. Eu não vejo diferença, sinceramente, porque eu sempre fui muito claro. Por exemplo, eu toquei um tempo atrás, alguns anos atrás, em Transatlântico, e eu fiquei lá tocando, enfim, e eu tive que sair no meio da temporada. Eu chamei um músico, que era um músico que só tinha tocado no meio evangélico, nunca tinha tocado no secular, e tá precisando de dinheiro. Eu falei, você tá a fim de fazer? Vem no meu lugar. E chegou lá, né? Cara, tem umas histórias que a gente ouve, assim. Então não é o ambiente que faz a pessoa. Pode até fazer, mas se ela se permitir, né, ser influenciado. Com certeza. Entendi. Então você hoje tem uma carreira, né? E devido a essa carreira você começou a fazer muitas músicas, né? Muita entrada de show, de programas da TV, né? Vinhetas, né? Qual foi aquela que você fez que marcou? Cara, tem uma que eu fiz e eu até conversei tem algumas semanas com um amigo meu sobre essa produção que eu fiz. Fiz uma produção pro Fantástico, no final de ano, logo quando o funk estava no auge. Que eu peguei o começo do funk no auge, o funk pop, né? Que foi com a Ludmilla. Então tinha um programa que a gente fez que foi Faustão, junto com a Ludmilla. Inclusive eu toquei com os dois, com as duas, né? E aí teve uma ideia de fazer um arranjo para a Ludmilla fazer uma música para um final de ano, era o último dia do ano, o programa de final de ano do Fantástico. E lá a Ludmilla falou, cara, eu fiz a música já, ela tava querendo, né, colocar a música pra ser a música dela, ia cantar ela, a Anitta e o MC Gui, para representantes do funk na época, ficaram os mais fortes. E ela falou, e o produtor dela, oficial, não quis fazer, porque tava muito em cima, não vou fazer coisa em cima. A gente chegando de viagem, eu lembro chegando de viagem, o meu teclado foi para outro lugar, eu tava sem meu instrumento, e ela falou, pelo amor de Deus, pediu para eu fazer então eu fiz um arranjo quando eu cheguei de manhã, porque tinha que entregar até meio-dia. Então eu cheguei de manhã cedo, virado, e fiz esse arranjo foi um arranjo fantástico, cantou os três, né? Foi a música da Ludmilla com o arranjo que eu fiz. E assim, depois que eu esqueci de uma coisa, cara, de fazer o ISRC, quem entende aí de música fez. Então, alguém assinou isso no meu lugar, mas fui eu que fiz, eu tenho... Você consegue mostrar como que é? Não, esse arranjo, cara, a música eu não vou me lembrar. Isso tem uns 8 ou 9 anos atrás. Não vou me lembrar da música, não. E é muita música, né? É muita música. Apesar, já quero antemão falar para o pessoal que ele nos presenteou com uma trilha. Chama de vinheta, mas é trilha. Uma trilha para a entrada do programa, quando apareceu o nosso coruja ali. Você consegue fazer ela aí agora? Eu falei que trilha é uma coisa que eu faço uma vez só, já mando, nunca mais vejo...
Só vejo quando toco, assim, me manda, ó, tocou no Fantástico, tocou no Luciano Huck, bem, mas eu... Vamos lá. É isso aí. Quero aproveitar. Estamos com um amigo aqui, o Marcelo dos Anjos, um cara que toca bateria, tem lá no... Amigo de muitos anos. Amigão mesmo. Meu primo, né? Tive o prazer, né? Casou com a minha prima, então daqui a pouco você vai vir aqui também dar um alô pro pessoal, né? Quem quiser o podcast dele, do Marcelo, depois quando ele vir aqui, podcast não, é Instagram e TikTok, né? Instagram, TikTok. Ele vai passar aqui pra gente aqui, ele vai dar um oi pra vocês aqui. É um cara fenomenal também na música também, né? E hoje você dá aula, né, de instrumento. Você dá aula o quê? Internet, dá aula pessoa física ali direto? Como que é? A aula presencial, não tô com muito tempo, porque eu tô me dedicando hoje praticamente 100% aos meus cursos online, que eu já tenho desde 2016, né, pela plataforma Hotmart. Tenho 5 cursos lá, mas também estou começando mentoria, um trabalho novo que é mentoria para professores de teclado, de música popular. Ah, legal. Que acontecia muito, eu dei aula em escolas de música, várias escolas de música tinha professor erudito. Então, às vezes, o professor erudito, quando chegava no recital no final do ano, meus alunos tudo tocando, o erudito demora um pouco mais. Então, às vezes, eu não tocava, aí migrava os professores para mim, dava confusão danada. Mas é porque o estudo popular, prático, é diferente. Então, assim, aí eu senti essa necessidade esse ano, estou começando esse projeto novo de fazer uma mentoria para ensinar não somente a parte didática para professores, como dar aula de teclado popular, mas também na parte de marketing digital, que eu estudei muito, já fiz muitos cursos. Então, também como usar o marketing digital, né, as redes sociais, a seu favor para crescer o seu número de alunos, enfim. E onde que as pessoas te encontram? Cara, o meu Instagram tem lá. No meu Instagram, quer dizer, tem lá na bio, tem o meu WhatsApp. Só clicar lá, já fala direto comigo. Ah, legal. Agora vamos entrar nesse assunto aqui, que agora você é pastor, né? Na verdade, já há alguns anos. De alguns anos, né? Você é pastor. É um lado que eu só falei da música, mas não falei desse lado ministerial ainda, né? Mas você me passou algo lá atrás, que você e sua esposa têm um trabalho em comunidade. Como funciona esse trabalho? Então, é um projeto social que eu sempre tive no meu coração, até que há uns 5 anos, eu comecei a morar próximo a uma comunidade em Niterói, que é a comunidade Bom Sucesso, vulgo Inferninho, conhecido como Inferninho. E lá, quando a gente entrou, eu falei, tem que fazer esse projeto, é o momento. Porque minha esposa também tem uma área muito forte na área de criança, de ensino. Então, a gente encontrou uma igreja desativada lá no miolo mesmo da comunidade. E a gente começou um projeto de musicalização infantil. Ensinar, musicalizar as crianças, assim. E, assim, foi algo... Tem sido, né? Que a gente, não com tanta frequência, mas a gente tem feito esse trabalho lá. Era semanal, hoje a gente está fazendo pontualmente, alguns dias, e algumas formas diferentes, não somente através da musicalização, mas através também de contação de história, que é onde a gente também evangeliza, enfim. Então a gente tem esse projeto que é o Som da Esperança, @Som da Esperança. Também tem você conhecer lá o nosso projeto, é bem bacana, tem lá ensinando as crianças que o tráfego está querendo levar. Tem uma em especial, até que ele começou a crescer demais, né? Tem sempre aquele que cresce um pouco mais, e ele falou, me chamaram aí para fazer um trabalho, ganhar R$1.000 por semana. Eu falei, aí eu já entendi que trabalho era. Eu falei, aí a gente sempre falando de Deus, sempre antes das aulas, né, jogando a semente. E hoje, assim, graças a Deus, isso já tem uns 4 anos, ele cresceu realmente, hoje já é um adolescente. Eu vejo ele trabalha
no Lava Jato lá do lado, perto, assim, não se E envolveu. lá são quais instrumentos tem lá? Não, musicalização infantil, na verdade, são várias coisas. Então, minha filha, juntamente comigo, ensinava violino, eu ensinava teclado com coisas percussivas. Musicalização é tudo, é flauta doce. Então, é mais... Porque através da musicalização que a criança... Inclusive, minha filha fez musicalização e optou... Então, ela tocava flauta doce, tocava instrumento de percussão, até teclado. Mas encaminha para um outro instrumento. Hoje ela toca violino. Então, a musicalização abrange, assim, a musicalidade mesmo na criança, para ela despertar. E aí você começa a identificar algumas que realmente têm uma aptidão. É mais para a parte percussiva, outra para a parte de instrumentos, que eu passava teclado, passava outras coisas. Até eu tinha, como era uma igreja desativada, tinha baixo, eu ensinava umas coisinhas que eu arranhei um pouco, enfim. Ah, legal. E como foi a recepção dos pais ali, das crianças, quando você chegou nessa comunidade, abriu a porta dessa igreja desativada e começou ali a fazer esse trabalho, chamar as crianças? Boa pergunta, porque os pais estão nem aí. Na comunidade, os pais eram, a maioria era viciado. Por exemplo, tinha uma criança lá que ela cuidava dos filhos menores. Dos irmãos, né? Dos irmãos, dos irmãos menores. Então, assim, os pais não estão nem aí. A maioria, quando a gente inicia, a gente vou fazer uma inscrição para os pais assinarem, para eles. A gente viu os pais, coitados, via os pais às vezes no bar bebendo ou se drogando. Quer ficar livre, né? Quer ficar livre. Então, assim, era uma oportunidade de a gente acolher. Principalmente o lanche, que a maioria ia por causa do lanche, né? Por causa daquele lanchinho. E nos eventos pontuais, práticos, a gente dava chocolate, final do ano a gente dava presente, juntava algumas pessoas, pedia e... E não parece não, umas crianças em comunidade, elas não têm, às vezes, dinheiro para comprar, né? Os pais não têm dinheiro para comprar, às vezes, um chocolate. Aí vê na televisão, vê algum coleguinha, de repente, no colégio comendo, eles não têm condições. E quando a igreja entra, né? Que nós somos a igreja. A igreja entra para fazer um trabalho e começa a gente começa a captar essas crianças pro reino através de umas coisas tão simples, né? Pô, então... você vê pegando o lanchinho biscoito e guardando no bolso, cara. Já partiu o coração. É complicado. Eu falo isso porque lá em casa, vou falar aqui um pouquinho do meu pai, né? Falecido, Fernando Eugênio. Ele viu as crianças, viu a comunidade sendo tomada também pelo tráfico e abriu a porta de casa e começou a fazer uns trabalhos em casa. Depois a igreja abriu a porta e começou a fazer um trabalho. E hoje... as crianças, na época ele vivo ainda tinha mais de 400 no caderno, mais de 400 crianças. E vou falar que 30% dessas crianças, infelizmente, se perdeu, mas o restante até hoje, não vou falar que está na igreja, mas estão encaminhadas porque ouviram o conselho, ouviram ali, então é muito A semente foi plantada. Né? Muito bom mesmo. Alguém te ajuda nesse trabalho ou é só você? Sua família? Eu e minha família. Só, não tem nenhuma organização, às vezes eu nada. chamei, inclusive até convidar o Marcelo aqui, eu chamei um amigo meu para dar uma aula de percussão, que era baterista. Pontualmente, às vezes eu chamava alguém, às vezes para modificar um pouco, dar uma aula diferente, né? Mas assim, a base era a gente, inclusive, lanche, tudo. Tudo por sua conta. Tudo nossa conta. Viu, Marcelo? Não ajuda nenhuma. Não, Marcelo. Chamando aqui, tá gravado, hein, Marcelo? Tá te chamando, então... Vai lá dar uma aula especial lá. Bom, você já me passou que tocou para várias pessoas, né? Famosos aí. Teve algum famoso, assim, que você chegava assim, pô, quero estar perto desse famoso aqui, pô, o cara... E chegou lá, se decepcionou? Teve algum caso, assim? Um que você, de repente, não esperava nada e o cara te surpreendeu? Não, na verdade, eu sempre encarei de forma profissional. Até porque a maioria das vezes o cantor que quer se aproximar, quer mostrar amizade, mas depois, como eu falo, não sabe misturar. Na hora, né? Não sabe dividir, do calor, né? não sabe separar as coisas, não sabe separar as coisas. Então, assim, eu sempre tive... A única que realmente eu não consegui, porque foi impossível, tive realmente um laço muito forte, foi a Ludmilla Ferber, porque era o jeito dela. Ela ficou no meu pé porque eu era profissional. Profissional, assim, não... Existe um limite. Não deixava essa linha, né? Ser ultrapassada. Até que um dia a gente conversou, ela falou, cara, eu não consigo ser assim, eu sou muito evasiva mesmo. Então, aí eu fui entendendo ela e no final a gente era grandes amigos. Ah, legal. Inclusive eu tenho um áudio
para grandes fãs dela, né? Eu nunca vou passar um áudio. O último áudio foi na última semana, ela bem debilitada, falando do amor dela por mim, pela minha família, né? De tanto que a gente se aproximou, assim. Foi a única que eu me permiti, assim. Apegar, né? O resto eu prefiro ser profissional, trabalho, porque é a melhor maneira, um trabalho. Então, Lógico. Agora, tem algum sonho ainda que você quer chegar? Onde você quer chegar? Qual o seu sonho? cara, eu tenho muitos projetos. Eu acho que quem não tem sonho, quem não tem projeto, tá faltando alguma coisa na vida. Não ter expectativa. Mas eu prefiro deixar elas acontecerem primeiro. Você falou do livro, né? Que você está começando a escrever. Não, já escrevi 2 livros. 2 livros, né? Tem um que... Você quer dar continuidade a isso? Não, isso é uma das coisas, uma com das certeza, continuar. Eu tenho um livro que eu fiz, que é uma ficção, lancei atualmente, está no Amazon. Esse é um e-book e eu tenho um físico que eu lancei, que é como ser um instrumento que Deus quer tocar. Geralmente, quando eu dou workshops em igreja, eu levo ele pro pessoal, né? Comprar, enfim. E tem um que eu fiz sobre... agora que eu falei que tá no Amazon, se quiser, depois posso até... Não, deixa aí seu... O link tá no meu Instagram, tá lá na bio, Tá. na bio. Então, assim, é um livro sobre tesouro, né? Que é O Terreno e o Tesouro, que é uma ficção que eu criei, mas em cima de uma parábola bíblica. Ah, legal. Mas lendo ninguém, vou lá. só quem entende, já leu essa parábola vai entender, mas é uma ficção mesmo, com histórias, com pessoas. Ah, legal. É um livro... Vou lá dar uma olhada nisso aí. Você se arrepende de alguma coisa que você fez, que deixou de fazer? Tem alguma coisa que você, poxa, poderia fazer, não fiz, com medo? Se arrepende de algo? Deixar de fazer, eu acho que não. Mas, assim, eu brinco, uma situação engraçada, assim, acontecendo na minha vida. A gente sempre, como qualquer pessoa, a gente sempre passa aquele momento perrengue, né? Então, assim, não é aquilo que eu faço. Eu sou um tecladista popular. Eu sou bem eclético no que eu toco. Eu toco jazz, toco música gospel, eu toco MPB, eu toquei de tudo, mas não é minha área o erudito. Eu não sou professor erudito. Uma vez eu fui chamado para tocar um hino nacional era um evento num teatro que tinha ministro do governo, enfim. E ali falaram assim, eu falei, cara, eu nunca toquei um hino nacional dessa forma, ia ser no piano, ia ter para apresentar, para começar. Eu falei, não é minha área. E quando eu fui tirar, porque a gente toca, o hino nacional toca, mas eu queria tocar igual erudito. Eu ouvi um negócio cheio de trinada, eu falei, eu vou estudar aquilo e tal. Não era a minha praia. Eu fui e me dei muito mal tocando. Onde é que você toca? Você levou, tu não sabia onde botar a cara. Eu errei logo na introdução. Aí da introdução nada deu certo mais. Eu lembro que eu levantei, abaixei a cabeça e fui embora. Eu acho que foi o meu maior arrependimento, foi ter aceitado esse trabalho sabendo que não era a minha praia. Assim. Ah, caramba, imagina. Mas é um aprendizado. Senão eu nunca sabia que realmente não é minha praia. Legal, isso aí faz parte, né? No caso, você é professor de música, você é pastor, você é um cara que cresceu, já passou por televisão, né? Já passou por vários cantores. Gostaria que você deixasse um recado para aquela criança que tá em casa, de repente com a baqueta tocando no sofá, com um pedaço de madeirinha, que finge que tá tocando violão. Um recado para esse pessoal, essas crianças, o adolescente que tá querendo seguir uma profissão. Deixa um recado para eles aí primeiro. Eu não peço a câmera aqui. Não somente para as crianças, mas para os pais, porque tem muita gente que tem preconceito. Não quero que o meu filho vai ser músico. Eu costumo dizer que a música escolhe. Por exemplo, na minha casa eu tenho 2 filhos. Os 2 tocam instrumento. Meu filho toca bateria, toca teclado, musical pra caramba, mas ele foi pro esporte. Hoje ele é canoísta do Flamengo. Ele faz canoagem lá. E minha filha, eu nunca liguei, ela fez musicalização e hoje ela é profissional, trabalha, já ganha dinheiro, me empresta dinheiro, me empresta dinheiro, inclusive, tocando. Então, assim, não somente profissional, mas assim, a música, ela é divina.
Não quer dizer que a pessoa vai ser profissional. Estudar música, ela tem que fazer parte, a musicalização tem que fazer parte de toda criança, de todo aprendizado. Como eu falei, todo mundo pode aprender música. E seguir profissão é, como eu falei, a música vai escolher. Então, porque tem pessoas que querem e não conseguem. Tem pessoas que eu falei que minha filha nunca quis. A história até interessante dela, que minha esposa que falou, faz um teste que pareceu um edital aí da prefeitura para orquestra jovem. Ela fez um vídeo de qualquer jeito, tal, com a luz ruim e tal, fez lá, ela passou para essa orquestra jovem sinfônica de Niterói. E passou ainda, que tinha níveis, né? Ela passou no nível maior, que era já recebendo uma remuneração, uma ajuda de custo. Dali ela fez faculdade, dali ela começou a tocar e hoje não parou. Então, assim, a música escolhe. Mas vale a pena. Se você tem um sonho, eu acho que todo lugar, principalmente na igreja, sempre tem alguém começando a aprender ou querer aprender um instrumento. Então, vale a pena. A música, ela é divina. Você saber tocar pelo menos um pouquinho o instrumento vai melhorar a sua vida em muitas coisas. Eu digo que a igreja é a melhor escola, né? Com certeza. A igreja é a melhor escola, que você tem um déficit muito grande de músico na igreja. Então tem sempre um instrumento ali. Se quer aprender, pode ir para a igreja, que lá vai ter um espaço enorme. E oportunidade para tocar. E oportunidade. Por exemplo, eu comecei a estudar, tal, a oportunidade foi numa bandinha na igreja. E dali que despertou, né? Isso é muito, muito bom. Eu quero aproveitar, e estamos com marketing aqui, né? Quero aproveitar e falar desse marketing aí nosso, né? Tem a Brincare Moda Infantil, entre 2 e 14 anos. Você entra lá no Brincare no Instagram e fala com... Só botar lá, @eu sou Brincare. Escolhe qualquer roupa lá. Acima de R$100 você vai ter um desconto de 10% falando Coruja 10. Então, se você quer comprar uma roupa, dar de presente, vai lá no Brincare Moda Infantil, que tem várias roupas infantis lá, top. Temos também a Heredia Pro Segurança Patrimonial. É uma empresa de segurança. Tem ali monitoramento, portaria, empresa muito boa. Vai estar aqui o @ da empresa, tá? Faz sardinagem. Temos a LM Eventos, é um salão de festa muito bom, um salão muito grande, um salão que está crescendo cada dia mais. Se você quer fazer a sua festividade, só ir lá no @, marca lá, agenda uma festa, você não vai se arrepender. Temos também o Ponte da Beleza, um salão de beleza também muito bom. Lá já recebeu algumas pessoas, até mesmo o Luciano Huck com aquele Dia da Princesa, né? Teve lá também um salão muito bom. E está hoje nos ajudando, todas essas empresas. Aproveitando também, tem a Tami, que ela está hoje com a gente, nos honrando com a sua presença. Tami, dá uma alô aí, Tami. Tá com vergonha, tá ali atrás. A Tami tem o cantinho da fotografia, tá? A gente já fez o anúncio dela aí, mas a gente vai botar depois aí o @ dela também, tá? Eu vou chamar daqui a pouco o Marcelo ali, tá escondido ali, mas eu vou chamar ele aqui para mandar um abraço pro pessoal aí também. Aproveitando que vocês dois estão aqui, queria fazer uma pergunta aí, que essa pergunta é muito boa. No caso, para quem toca, existe o dom, né? Que é a pessoa que tem dom de ouvido, que não sabe nem às vezes a nota, mas consegue às vezes tirar até um som. Tem aquelas pessoas que não têm o dom, mas tem um esforço, vai lá, toca, consegue tocar. Existe isso? Como que funciona essa parte? Começa? Pode ser qualquer um, os dois. Então, a questão do dom é muito importante. Por exemplo, como eu falei, eu achava que não tinha um dom, porque eu não tinha ouvido, e ele despertou quando eu tive interesse. Quando eu achei alguma coisa que realmente foi o teclado, eu tentei outros instrumentos, enfim. Então, acontece muito com alunos meus. Eles começam a tocar porque a mãe queria que aprendesse e tal. Até que eu falo... Eu lembro uma aluna em si, que ela estava 2 anos estudando comigo, até que eu falei, monta uma bandinha. Tem outros músicos? Tem. Ela despertou e a musicalidade veio de uma forma assim. Então, assim, todas as pessoas têm capacidade de aprender música. Claro que existem pessoas que têm um dom
mesmo. Por exemplo, Aquela chamada, aquela né? chamada, não, um dom, por exemplo. Existe uma coisa na música que é ouvido absoluto. São poucos que tem. Vou te falar, eu conheço muitos músicos excelentes que têm ouvido absoluto, mas a maioria que eu conheci, ou seja, eu não tenho ouvido absoluto. É o cara, tipo assim, bateu aqui, ele sabe que nota é. Isso é um dom único para algumas pessoas. A maioria das pessoas que eu estudar, inclusive estudaram comigo, que não tem. Então, assim, a dedicação ela vai muito além e tem uma didática certa também. Porque tem gente que começa a estudar e não teve um bom professor. Por exemplo, um aluno meu que chegou, ele falou assim, quanto tempo você estudou? 2 anos, e não tocava uma música. Eu falei, não é possível. Então, ele com 2 meses já estava tocando várias músicas. Então, assim, tem que ter alguém que te direcione com a didática certa e praticar. E também ter uma motivação. A motivação que vai ser o diferencial, assim, para despertar a música. E aí, Marcelo, fala aí. Eu acho que eu sou uma prova viva, né, de que o trabalho, ele supera a questão do talento. Né? Porque, assim, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui morar na casa da minha avó e eu tinha um primo. E esse primo, ele era o baterista da família, porque minha família, né, Sua família tem vários músicos e tal. E ele era o baterista da família. E a gente era muito próximo, ele era como um irmão para mim. E ele fazia bateria de lata, e eu tocava junto com ele e tal, mas eu sempre vivia muito na sombra dele. Ele era o baterista da igreja, eu andava com ele, eu ajudava a limpar a bateria, mas assim, o talento era ele, eu não tinha a menor vocação, né? Só que ele faleceu com 14 anos e eu me lembro que no dia que ele entrou na ambulância, né, que ele não voltou, ele mandou um recado para mim cuidar da bateria, porque como eu andava muito junto com ele, né? A gente tinha que todo cuidado para ninguém mexer, que igreja todo mundo mexe e tal. Então eu era meio que o leão de chácara ali junto com ele. E aí ele mandou esse recado para mim, ó, cuida da bateria e tal, assume a bateria lá. Eu não sei se ele falou isso de uma forma esporádica, porque ele achou que ia faltar o culto, ou você já sabia que não voltava. Mas ele não voltou, né? Foi uma tragédia na família, faleceu com 14 anos e tal. Eu assumi essa bateria, sem talento nenhum. Eu sabia fazer um ritmo. Café com pão, café com pão. Porque, inclusive, até uma curiosidade, um dia ele ficou doente e não tinha quem substituísse, e o pastor impôs que tivesse um segundo baterista, que era eu, que ninguém queria. Né? Então, assim, eu fui o segundo baterista da igreja por imposição do pastor Jonas Gabriel, né? Que era o pastor da Assembleia de Deus lá que eu frequentava. E no que eu fui imposto, né? O pastor ele colocou o seguinte: ó, o segundo baterista, se ele não toca, ele tem que treinar. Então ele vai tocar o zinho da harpa. Então eu tocava o zinho da harpa na abertura do culto, depois eu passava a bateria para ele. Então, para os meus colegas músicos, era o pior momento do culto. Os caras faziam isso aqui, ó, tocar comigo. E eu sabia um ritmo, que o zinho da harpa, a maioria eram bem em marcha, eu só sabia tocar aquele, e sabia fazer uma virada. Então, assim, só que quando ele faleceu, só tinha eu. Então eu tive que abraçar tudo. E eu sofri muito com essa questão das pessoas não quererem tocar comigo, de me evitarem, e cara feia, e eu errar e as pessoas acharem ruim. Passei também por Né? isso. Ser muito chamado a atenção, porque eu não tinha um talento natural. Só que o que eu coloquei, e quando eu recebi aquele recado, e que eu comecei a assumir, eu coloquei para Deus o seguinte: se fosse para ser, porque assim, eu sou um cara muito apaixonado, eu não consigo fazer as coisas se não for por inteiro, eu sou muito intenso, né? Então eu quero ser profissional. Já joguei logo o sarrafo lá em cima, né? Mais do que eu podia na época. E eu comecei a estudar e me virar. E na época que a gente não tinha Instagram, a gente não tinha informação. Eu me lembro, eu até coloquei um vídeo recentemente no meu Instagram, falando que uma informação que hoje é simples, né? Na época eu tinha muita dificuldade de ter, que é como segurar as baquetas. Eu ficava vendo os filmes internacionais, passava, eu via um baterista, eu ficava olhando, porque eu não tinha ideia, porque a gente não tinha informação, né? Coisa da ditadura, a gente não tinha nada aqui. E o pouco que se tinha era tudo muito caro e a gente muito pobre, então não tinha condição de ter. Então, assim, eu tive que me empenhar em trabalho, né? Então, assim, o trabalho me ajudou a ser o melhor baterista que eu consegui ser hoje, né? E lógico que quando você está ali focado no trabalho, é como se você minerasse o talento. Você começa a puxar o talento. Então chega um estágio que você se torna de fato talentoso, porque você minerou esse talento. Mas eu não sou um cara que eu tenho um talento natural, 100% natural. Talvez hoje, pelos anos de experiência, alguém vai me ver tocar e não vai ter essa percepção, né? Vai, não, você é talentoso, tal.
Mas quem conhece a minha história, como o Lorival, por exemplo, que me Lorival. ensinou a ler partitura, né, ele sabe o quanto eu era toco de açougue, né? Como um amigo meu baixista dizia, né? De duro, de pesado. Então, assim, com certeza a questão do trabalho é fundamental. Então, Você aquela... pode ter o talento que for, se você não trabalhar, você não... então Agora, se dedicar, se você se dedicar, Qualquer você pessoa. consegue. qualquer pessoa e qualquer idade. Qualquer Também pessoa. não tem limitação Sim. de idade. Isso aí. Isso acho que para tudo, né? O É, jiu-jitsu pra eu tudo. comecei com 46 anos, eu tô aí. Isso aí é realmente... Não tem faixa etária, não tem nada. Não. Você querendo, você consegue. É simplesmente você botar no coração. É lógico que assim, é o objetivo, né? Uma pessoa começando com qualquer atividade com 60 anos se tornar um profissional daquilo, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de você desenvolver a atividade, Desenvolver. né? E se satisfazer com aquilo ali, né? Se divertir e às vezes até abençoar alguém com o teu som, com a tua forma de tocar, enfim. Qual o ritmo que você gosta de tocar? Assim, aquele que você para e... Eu sou muito eclético, mas eu amo a música brasileira, MPB. Inclusive tem a galera do gospel aí, pô, tem grandes cantores e músicos como João Alexandre, Gerson Borges, tem os Estênio Márcios. Cara, a música brasileira, ela é referência para o mundo. E a gente só fica tocando música de fora. Música australiana, música americana, música... Cara, vamos botar música brasileira. Então, MPB é o que eu mais gosto. E você, Marcelo? Samba, físio, né? Físio é um estilo que é uma mistura de um pouco de tudo, é uma coisa mais americanizada, né? Mas assim, música brasileira eu gosto de samba, MPB e do físio, que é música Nem instrumental em conhecia. geral, né? Coisa que a gente ouve muito, até por conta do estudo do instrumento, né? A bateria, no caso, ela tem uma origem americana, então o físio ele é muito presente nas coisas que eu ouço. Mas, obviamente, MPB e samba é uma coisa que a gente valoriza muito e gosta muito de tocar. Legal. Embora eu não acho que eu saiba tocar samba como deveria, né? Que é um estilo muito complexo, mas eu gosto de me arriscar. Lembrei uma coisa que eu lancei recentemente um álbum nas plataformas, Spotify, Deezer, enfim. Álbum Quantum, um álbum de 8, acho que são 9 músicas lá, minha, e instrumental, tem participação, inclusive do Kiko Continentino, que eu falei, ele fez participação, entre outras pessoas. Então, eu tenho alguns álbuns, eu tenho um álbum também que eu fiz quando eu me enveredei como DJ, tem até aqui, ó, eu botei aqui, entrei como DJ gospel, fiquei fazendo uns eventos, Legal. então eu montei, tem um EP também lá, do Ferreira lá, só procurar que você vai achar. Tem várias músicas minhas lá. Aproveitar e pedir você para deixar seu Instagram aí. Eu sou... É Marcelo dos Anjos _ baterista. Legal. Lá no Instagram tem um link para YouTube, TikTok, para todas essas coisas. Você já falou, né? @ Dudu Teclado. Do teclado. Vou pedir vocês agora para pedir para seguir o podcast, o Coruja Podcast. Pede isso pro pessoal aí para seguir. Coruja Podcast. RJ. RJ, né? Completo. Não deixe de seguir. Tem conteúdos como esse e de diversas formas. Como ele falou que vai ter um policial. Então tem vários assuntos bem bacanas. Segue o Coruja. Segue que tem muita coisa boa aí pra gente. Se a gente for falar, graças a Deus, tem vindo muitas pessoas, né, gravar. Tivemos aí o pastor Eliel Pereira gravando. Tivemos aí o Pablo, o Ceguinho da Praça Nossa. Tivemos o Léo 01 do Grau. Tá vindo muita gente. Então, graças a Deus, a gente tá caminhando certinho aí. Deus tá abençoando, porque isso aqui é para vocês mesmos. Tá aberto a hora que vocês quiserem vir. Pô, Flávio, Coruja, quero marcar aí, vai ter um evento, vai ter alguma coisa, vai ter um lançamento. Pode vir, as portas estão abertas para vocês. Tá bom? Show. Quero agradecer a todo mundo. Não esquece de seguir o Coruja Podcast RJ em todas as plataformas digitais. Tamo junto. E, Dudu, muito obrigado mesmo. Marcelo, muito obrigado mesmo. Tamo junto. Pode contar com esse rapaz aqui. E toda vez que eu ouvir a vinheta, eu vai lembrar de mim. Hoje, nesse vídeo vai ter a vinheta. Vai estrear. Então... Toca aí de novo a vinheta. Ih, cara. Vai lá. Show, bora. É isso aí. No som da vinheta, eu agradeço todo mundo aí. Valeu. Valeu. Tamo junto. Marcelão, tamo junto. Valeu, um abraço. Pô, muito bom. Valeu. Eu esqueci de nós, essa pergunta.
Woo!